Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia! Hoje é 29 de julho de 2021 e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, conhecimentos gerais, informações e mensagens você encontra só aqui no Café com Espiritismo. Começamos com as efemérides e as personalidades, os fatos históricos no dia da semana. Dia da História. O dia 29 de julho é a data de nascimento da regente do Império no Brasil, Princesa Isabel. Apelidada de A Redentora, foi a segunda filha, a primeira menina do imperador Pedro II do Brasil e sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina, das Duas Sicílias. Como a herdeira presuntiva do Império do Brasil, ela recebeu o título da Princesa Imperial. 29 de julho, a frase "somos mais populares que Jesus Cristo" foi dita por John Lennon, repercutindo nos Estados Unidos após ter em manchete sua publicação na revista Datebook. No dia 29 de julho, os iatistas brasileiros Torben Grael e Marcelo Ferreira vencem na classe Star do iatismo e ganham as segundas medalhas de ouro olímpicas. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A mãe procura o profissional e pergunta: para a ansiedade que o meu filho está passando, qual seria sua orientação para uma prática saudável de esporte que não gere aglomeração e lhe proporcione segurança? Você saberia dizer qual seriam as possíveis respostas deste profissional? Aqui a gente traz algumas dicas, mas não se esqueça de consultar tanto o seu médico de confiança quanto aquele profissional da educação física. Caminhada e corrida. Caminhar é sempre uma boa prática, ainda mais em espaços ao ar livre e extensos, como parques, praias e ruas arborizadas. Também deve ser feito com máscaras e pode ser realizado por um bom tempo, cerca de 60 minutos. O mesmo vale para trilhas com a natureza como pano de fundo. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Já faz 3 anos que o Supremo Tribunal Federal declarou que pessoas transexuais maiores de idade podem mudar o nome e o gênero no registro civil, mesmo sem terem feito cirurgia de redesignação sexual. Por unanimidade, os ministros entenderam que deve prevalecer o princípio da verdade nos registros públicos, ou seja, o poder público deve respeitar a identidade de gênero de cada pessoa. Mas ainda existem dificuldades no acesso a esse direito. A presidenta da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Keila Simpson, avalia que os principais obstáculos são a burocracia e o alto custo para alterar o registro civil. Acho que essas duas dificuldades são as que se apontam mais proeminente. Essa condição das taxas, que são caras e a maioria da nossa população, infelizmente, ainda vive na prostituição, ou uma parcela grande delas. E a outra é essa dificuldade de acessar as plataformas para imprimir esses documentos e depois de pagar essas certidões.
De acordo com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, desde a decisão do Supremo em 2018, mais de 5 mil pessoas mudaram o nome e o gênero no documento de identidade e 44 pessoas alteraram somente o gênero. Um levantamento feito por defensores públicos estaduais aponta que a gratuidade do serviço é fundamental para permitir que mais pessoas trans exerçam esse direito. A defensora pública federal Ana Lúcia Oliveira diz que essa pesquisa mostrou em que estados a situação é mais difícil e o que fazer quando encontrar dificuldades. Os estados em que as pessoas trans estão enfrentando mais problemas na concessão da gratuidade e na retificação do nome no registro civil são São Paulo, Minas Gerais e Pará. Caso a pessoa enfrente algum problema com a exigência de laudo médico ou qualquer outro problema de negativa na solicitação de alteração do nome, poderá procurar a Defensoria Pública Estadual, o Ministério Público Estadual ou fazer uma reclamação junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça do seu estado. A ANTRA e o Instituto Prius de Políticas Públicas e Direitos Humanos são parceiros no projeto Eu Existo, que monitora o acesso de transexuais à mudança no registro civil. As entidades lançaram uma cartilha com um resumo de como fazer isso. Uma das dicas para quando encontrar dificuldades é exigir do cartório um documento relatando o motivo da negativa na alteração. Isso pode ser usado como prova a favor da vítima. A diretora do Instituto Prius, Luciana Garcia, destaca o que ainda é necessário mudar para garantir esse direito. O fato de exigirem que a pessoa comprove que fez uma cirurgia ou que está em acompanhamento médico é uma forma que os cartórios têm de obstacularizar o exercício de direito das pessoas trans, que foi uma conquista pela decisão do Supremo, uma luta de anos no movimento trans e travesti, e que isso precisa ser percebido enquanto direito pelos cartórios. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos reforça que a decisão do Supremo Tribunal Federal acabou com a necessidade de laudo médico para alterar o nome e o gênero. Em nota, o Ministério também orienta que quem tiver o direito violado denuncie o cartório ao juiz corregedor responsável. E se a Corregedoria Estadual for omissa, registre o caso na Corregedoria Nacional de Justiça e no Disque 100. Com produção de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. A vacinação de gestantes e puérperas com o imunizante da AstraZeneca está suspensa no Brasil desde que uma gestante morreu após tomar a vacina desse laboratório. Por isso, as mulheres nessas condições que receberam essa vacina na primeira dose estão sendo orientadas a tomarem na segunda dose o imunizante da Pfizer, preferencialmente, ou a Coronavac. A recomendação foi feita nesta segunda-feira pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite. Ela ressaltou, no entanto, que a possibilidade de tomar um imunizante diferente na segunda dose é uma exceção à regra. No caso aqui, as grávidas ou alguém que, porventura, por algum motivo, uma reação alérgica ou outro motivo, precise completar o esquema vacinal. Então, é importante que ela, sim, se vacine, faça essa intercambiabilidade, preferencialmente com a vacina Pfizer, a qual existem estudos já mostrando essa efetividade. A secretária Rosana Leite também reforçou o pedido do Ministério da Saúde para que as pessoas não tomem uma terceira dose da vacina. Ela orientou a população para que aguarde o calendário de imunização do ano que vem. Inclusive, nós estamos planejando a vacinação do próximo ano e isso será um motivo, inclusive, de um fórum para nós debatermos amplamente, não só com a sociedade brasileira, mas com a sociedade internacional, quais serão os esquemas, principalmente para o próximo ano. Então, nesse momento, não é recomendável terceira dose de nenhum imunizante. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 destacou ainda que o Ministério da Saúde está preocupado com a variante Delta do vírus. Já são 169 casos confirmados no Brasil até esta segunda-feira. Por isso, o governo avalia a possibilidade de reduzir o tempo entre as duas doses da vacina da Pfizer, que hoje é de 90 dias. A chegada de novas remessas desse imunizante pode ser favorável a essa redução. Rosana Leite afirmou que o Ministério da Saúde deve ter uma definição sobre o assunto até o final desta semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
Bianca Patrícia, de 48 anos, foi diagnosticada com câncer de amígdala em 2018. Depois de sessões de quimioterapia e radioterapia, ela está curada. O caminho foi longo e sofrido, mas ela garante que procurar ajuda e iniciar logo o tratamento fez toda a diferença. A enfermeira conta que o apoio da família foi essencial nesse processo. O tratamento ser eficaz, você tem que ter a sua família com você. Quando você tem apoio familiar, apoio psicológico, emocional, tudo fica muito fácil. E é pensando em prevenir casos como o da Bianca que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço lançou a campanha Julho Verde em 2016. A ideia é chamar a atenção para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, responsável por cerca de 10 mil mortes a cada ano no Brasil. O médico oncologista Rodrigo Neri explica que é importante prestar atenção no corpo e buscar ajuda médica quando notar qualquer mudança. Ele conta quais são esses sinais de alerta. Se iniciam como feridas que não cicatrizam, que sangram, que estão aumentando em tamanho, né? E, portanto, quando há esses sintomas, uma pessoa que tem essa situação deve procurar um serviço de saúde para uma avaliação de um dentista ou avaliação de um médico. Dr. Rodrigo explica ainda que o uso de álcool, cigarro, falta de higiene bucal e alguns vírus são os principais responsáveis pela incidência desse tipo de câncer. O médico destaca que o diagnóstico precoce é sempre a melhor maneira de tratar e curar a doença. Uma vez desencadeado a avaliação por uma equipe de saúde, é mais rápido que se tenha um exame, uma biópsia e uma confirmação de um câncer. E se isso for o caso, o paciente vai ter prosseguimento para avaliação de um tratamento mais adequado. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima que no total devem ser diagnosticados 685 mil novos casos de câncer no Brasil entre os anos de 2020 e 2022, incluindo todas as áreas da doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. A clássica cidade-estado de Atenas. Por volta do ano de 450 a.C., Atenas está em seu apogeu. Domina os mares, impera sobre um vasto território, decide democraticamente seu próprio destino e impõe a sua moeda às outras cidades. Entre os anos 447 a 438 a.C., é construído o Partenon, símbolo por excelência da pujança de Atenas. Seu arquiteto, Fídias, o ornamenta com estátuas de extraordinária beleza. O Partenon é mais um monumento à própria cidade-estado Atenas do que um templo religioso. Suas esculturas glorificam a vitória da razão sobre o primitivo, exaltam o ateniense como o homem civilizado em contraste com o bárbaro. A vida cultural está em plena efervescência e seu ritmo é dado pelo teatro. Ésquilo primeiro, depois o genial Sófocles, enfim o irrequieto Eurípides. No teatro são encenados problemas morais, questiona-se o sentido da existência. Os espectadores têm diante de si uma profusão de temas que, por meio de uma aparente retomada de figuras míticas, na verdade, viram pelo avesso o seu próprio cotidiano. Na comédia, eles podem rir de seus trejeitos, de suas aspirações e mesmo de sua arrogância, principalmente nas peças de Aristófanes. Filósofos, nessa época, vêm para Atenas, antes uma entre tantas cidades-estado, agora se torna o centro do mundo. Anaxágoras primeiro, depois Górgias, Protágoras e tantos outros. É em Atenas que a vida cultural de fato ocorre. No entanto, a partir do ano 431 a.C., Atenas tem de enfrentar Esparta, sua maior rival. Eclode então a guerra. No primeiro ano de guerra, surge a peste,
provocando diversos males. Entre os anos 421 a 416 antes da nossa era, inicia-se um curto período de paz, voltando em seguida à guerra, a qual Atenas vence momentaneamente. Em 404 a.C., Atenas é finalmente derrotada por Esparta, que passará a governar a cidade-estado de Atenas por meio de uma oligarquia, o governo dos 30 tiranos, que persegue muitos cidadãos, obrigando outros tantos ao exílio. O apogeu e glória, então, passa a ser história do passado. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar os ajuda a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. No item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Allan Kardec, falando sobre a necessidade da encarnação em Paris, no ano de 1859, perguntou ao Espírito São Luís se a encarnação é punição e somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos. A resposta objetiva é que a encarnação é uma necessidade dos espíritos. O seu objetivo é proporcionar o desenvolvimento da inteligência do espírito por meio das atividades que serão desempenhadas na vida corpórea. Cada ser corresponde aos propósitos de Deus. Cada um começa no mesmo ponto de partida comum, sem qualquer privilégio. A encarnação é estado transitório. Nelas, o espírito passa pela prova do uso do livre-arbítrio. E é o uso dessa liberdade que torna necessário para os espíritos encarnar mais ou menos vezes. Ainda neste texto, nós vamos encontrar uma observação que seria importante nossa meditação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece ao contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes.
Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral pode franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar uma só vez no mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o civilizado, revelam os graus que têm de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.